Olá pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos continuar nossa aula de geometria e vamos falar sobre polígonos. Professor, o que são polígonos? Para a gente entender o que é um polígono, antes eu preciso falar sobre linhas poligonais. O que são linhas poligonais? Presta atenção. São linhas formadas por segmentos consecutivos, tá aqui ó, segmentos consecutivos e não colineares. Professor, e o que são segmentos consecutivos? Segmentos consecutivos são aqueles que, quando termina um, começa o outro. Por exemplo, aqui ó, eu peguei na reta R dois segmentos, o segmento AB e o BC. Esses dois segmentos eles são consecutivos, porque quando termina o AB, começa o BC. Eles têm um ponto em comum, nesse caso o ponto B. São segmentos consecutivos e não colineares. O que são não colineares? Quando a gente olha o AB e o BC aqui, esses dois segmentos, eles são colineares porque eles pertencem à mesma reta. Já quando eu olho para essas duas outras figuras aqui, eu percebo que o segmento AB e o BC eles não são colineares, eles pertencem a retas diferentes. Ou seja, a reta suporte de AB ela vai ser diferente da reta suporte de BC. Aqui nesse outro exemplo, ó, o AB e o BC eles não são colineares. Quando é mesmo que são colineares? Quando eles estão sobre a mesma reta. Então, para ser uma linha poligonal, ele não pode estar sobre a mesma reta. Tudo certo? Aqui, ó, essa figura que eu tenho aqui, ó, parece uma seta, é uma linha poligonal. E por que, professor, que ela é uma linha poligonal? Porque ele é formado por segmentos consecutivos e não colineares. São segmentos que não estão sobre a mesma reta. Este exemplo aqui, ó, este outro exemplo aqui, ele não é uma linha poligonal. Por que não? Porque para ser linha poligonal, ela tem que ser formada por segmentos e não por curvas. Então, AB, BC, CD, AE são segmentos. Porém, ED não é um segmento, ele é um arco. Então, as linhas poligonais são linhas formadas por segmentos consecutivos e não colineares. Tudo certo? Existem linhas poligonais abertas e fechadas. O que são linhas poligonais abertas? São linhas que têm extremidades, o ponto A e o ponto D, e é formada por segmentos. Olha aqui, ó, segmentos consecutivos e não colineares. Então é uma linha poligonal e aberta, porque tem extremidade. Já essa aqui, ó, ela é uma linha poligonal fechada, ela não tem extremidade. Todas as linhas poligonais elas têm alguns elementos importantes. Primeiro, é formado por segmentos, por ser linha poligonal. Tem vértices, nesse caso aqui os vértices, eles são os pontos comuns a dois segmentos consecutivos. Por exemplo, AB e BC têm o vértice B, BC e CD têm o vértice C. E as extremidades A e a extremidade D. Já as linhas poligonais fechadas não têm extremidades. E cada um desses pontos de encontro entre segmentos consecutivos são chamados de vértices. Então essa poligonal fechada aqui, ela possui 5 vértices. E, F, G, H e I. Muito bem. Professor, e o que é então um polígono? O polígono ele é a união de uma poligonal fechada, dessa linha poligonal fechada, por exemplo aqui A, B, C, D e E, e a sua região interna, eu destaquei aqui ó, em cinza, e esta figura formada pela poligonal fechada e a sua região interna é o que eu chamo de polígono. Então a união da poligonal fechada com a sua região interna, com a parte de dentro, é o que eu chamo de polígono. Muito bem. Todo polígono ele é formado por elementos, ele possui as suas partes e cada uma dessas partes possui nome. A gente chama de elementos de um polígono. E quais são os elementos de um polígono? Muito bem, eu peguei esse polígono aqui, A, B, C, D, E, e vou identificar neles alguns elementos importantes. Primeiro, o vértice. O que é o vértice? Por exemplo, eu destaquei aqui esse ponto A. Esse ponto A aqui, ó, esse ponto A aqui é o que eu chamo de vértice. É o ponto de comum
a dois lados consecutivos. E quantos vértices tem esse polígono aqui? Esse polígono possui 5 vértices, por exemplo, o vértice A, o vértice B, o vértice C, o vértice D e o vértice E. Muito bem. Além do vértice, nós temos também o lado. Os lados do polígono são esses segmentos que formam a linha poligonal que limita esse polígono aqui, ó. Por exemplo, nós temos os lados AB, BC, CD, DE e AE. Então, cada um desses segmentos que nós temos aqui é o que eu chamo de lado. E o que é um ângulo interno? O ângulo interno ele é a região que é formado por dois lados consecutivos. Por exemplo, o AE e o AB formam essa regiãozinha aqui, ó, importante. Essa região aqui, ó, que eu vou destacar aqui, ó, essa região aqui é o que eu chamo de ângulo. Então, o que é um ângulo? É uma região limitada por dois lados consecutivos. Então, aqui ele define assim, ó, o ângulo é uma região interior formada por dois lados consecutivos. Neste caso, nós destacamos aqui o ângulo D. Esse ângulo D, ele é essa região toda aqui, ó. Essa região toda aqui, formada por esses dois segmentos consecutivos, o segmento DC e o segmento DE. Tá ok? Então essa região é um ângulo. Quantos ângulos tem esse polígono aqui, ó? Nós temos o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D e o ângulo E. Ele possui 5 ângulos. Muito bem. E o que é um ângulo externo? É a região formada por um lado e o prolongamento do lado consecutivo aqui, ó. Por exemplo, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo D. É um ângulo externo. Ele é formado pelo prolongamento do lado CD. Eu prolonguei o lado CD e o lado ED. Então, essa região que se forma aqui é o ângulo externo. Tá ok? Muito bem. Então, todo polígono possui vértice, possui lados, ele possui ângulo interno e possui ângulos externos. Além disso, o polígono ele possui também uma diagonal. O que é uma diagonal no polígono? A diagonal ela é um segmento que une vértices não consecutivos. Presta atenção nessa definição importante. A diagonal ela é um segmento de reta que une vértices não consecutivos. Por exemplo, eu não posso dizer que AE é uma diagonal, ó. Unindo o E e o A formam uma diagonal. Não, porque eles são vértices consecutivos. Porém, quando eu faço a união de A até o C, olha aqui, aqui se forma uma diagonal, porque E e C não são vértices consecutivos, ou seja, quando termina um já começa o outro. Um outro exemplo aqui, ó, olha a diagonal EB. Nós temos também a diagonal AD, tem também a diagonal AC. Então, cada uma dessas linhas que unem vértices não consecutivos é o que a gente chama de diagonal. Então, o polígono tem vértice, tem lado, tem diagonal, tem ângulo interno e tem ângulo externo. Tudo certo, pessoal? Muito bem, eu quero falar agora da classificação dos polígonos. Os polígonos podem ser classificados quanto aos seus ângulos internos, quanto ao número de lados e quanto à congruência de lados e ângulos. O que é isso, congruência? Vamos já falar sobre isso. Mas primeiro vamos falar sobre a classificação dos polígonos quanto aos ângulos internos. Quanto aos seus ângulos internos, os polígonos podem ser classificados como côncavo ou convexo. Professor, diz aí, o que é um polígono côncavo? São polígonos que possuem um ou mais ângulos internos com medidas maiores que 180 graus. Por exemplo, esse polígono na forma de sinal de mais aqui, que eu destaquei para vocês, esses cantos deles aqui, ó, esses ângulos dele interno, são ângulos que medem 270 graus, portanto maior que 180. Logo, ele é um polígono côncavo. Eu vou fazer esse outro aqui, ó. Esse polígono aqui que eu estou destacando, ele possui uma das medidas dos seus ângulos maior que 180 graus. Por exemplo, ó, essa medida aqui que eu estou destacando, ela tem uma medida maior que 180 graus. Pela forma, também é um ângulo de 270.
Mas quer dizer que são só ângulos de 270? Não, pode ser também 220, pode ser 210. Qualquer outra medida que seja maior que 180 graus, ele é um polígono côncavo. Professor, e o que são polígonos convexos? Os polígonos convexos são polígonos em que os seus ângulos internos têm medida menor que 180 graus. Todos os ângulos internos têm medida menor que 180 graus. Um exemplo que eu peguei foi essa figura aqui, ó. Isso daqui é um polígono que a gente chama de pentágono. O pentágono, ele tem todas as medidas dele são 108 graus. Então, nesse caso, a gente diz que ele é um polígono convexo. Por quê? Porque todos os seus ângulos internos têm medidas menores que 180 graus. Então, não esquece, rapaziada e moças, não esqueçam que polígono côncavo, quando tem um ou mais ângulos internos com medida maior que 180 graus, e os polígonos convexos são aqueles que possuem todos os seus ângulos internos com medida menor que 180 graus. Muito bem, vamos falar agora na classificação dos polígonos quanto ao número de lados. Os polígonos, na realidade, eles recebem nome de acordo com o número de lados ou de ângulos. Por exemplo, o polígono que tem 3 lados, a gente dá o nome dele com base no número de ângulos que ele tem, que são 3, ou seja, triângulo. Polígono que tem 3 lados, triângulo. Os que possuem 4 lados, eles são chamados de quadriláteros. Está aqui, ó. Eu destaquei aqui em lilás o polígono quadrilátero, um polígono que possui 4 lados. E quem é o polígono que possui 5 lados? É o pentágono. Então, o pentágono é um polígono que possui 5 lados. É esse que está destacado em marrom aqui. E o polígono que tem 6 lados, professor? É o hexágono. O que tem 7 lados é o heptágono. É esse que está destacado aqui em roxo. É o heptágono, ele possui 7 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que possui 8 lados é o octógono, 9 lados é neágono, 10 decágono, 11 um decágono e assim por diante. Além disso, você pode nomear um polígono dizendo polígono de tantos lados. Por exemplo, polígono de 11 lados, polígono de 12 lados, polígono de 20 lados e assim por diante. Além disso, nós podemos classificar os polígonos quanto à congruência dos seus lados ou ângulos. Professor, que negócio é esse de congruência? Dois lados são congruentes quando eles possuem as mesmas medidas, ou dois ângulos são congruentes quando eles possuem a mesma medida. Então, é possível classificar esses polígonos de acordo com a congruência dos seus lados ou ângulos. De que forma? Em polígonos regulares ou polígonos irregulares. Quando é que um polígono é regular? Quando os seus lados e ângulos são congruentes, ou seja, têm as mesmas medidas. Quando os lados e ângulos de um polígono são congruentes, a gente diz que eles são polígonos regulares. Por exemplo, eu estou te dando aqui um polígono A, B, C, D, E, F. É um hexágono, possui 6 lados. Esse hexágono ele é regular. Por que é regular? Porque todos os lados são congruentes, têm a mesma medida. E todos os ângulos internos também são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Por outro lado, quando eu olho os polígonos irregulares, são polígonos em que eles possuem lados e ou os ângulos com medidas diferentes. Aqui eu tenho um losango. Esse losango é um quadrilátero que possui os 4 lados com a mesma medida, só que os ângulos são diferentes. Os ângulos internos são diferentes. Então ele é um polígono irregular. Já nesse outro exemplo, eu tenho um quadrilátero que é o retângulo. O retângulo, apesar de possuir os 4 ângulos medindo 90 graus, os lados eles não têm a mesma medida. Eles têm medidas diferentes. Então, não esquece, polígonos regulares são polígonos que possuem lados e ângulos congruentes. E os polígonos irregulares são os polígonos que possuem lados e ou ângulos com medidas diferentes. Eu tenho aqui exemplos de polígonos regulares. Por exemplo, tem o triângulo regular, que ele é chamado de triângulo equilátero, equi igual, látero, lados, lados iguais.
Então, o triângulo equilátero ele possui não só os três lados com a mesma medida, como os ângulos internos com a mesma medida. Já os quadrados são quadriláteros que possuem os quatro lados com a mesma medida e os quatro ângulos internos medindo 90 graus. Mas tem também o pentágono regular, o hexágono regular, o heptágono regular, o octógono regular. São todos exemplos de polígonos regulares. Tudo certo? Além de tudo isso, é possível também achar o número de diagonais de um polígono qualquer. Como assim, professor? Para você achar o número de diagonais de um polígono, você usa uma fórmula que permite achar o número de diagonais de acordo com o número de lados que tem o polígono. E a fórmula diz o seguinte: o número de diagonais é igual ao número de lados vezes o número de lados menos 3, dividido tudo isso por 2. Ou seja, o número de diagonais é igual a n, onde esse n é o número de lados, vezes n menos 3 dividido por 2. Então, basta fazer n vezes n menos 3 dividido por 2 e você acha o número de diagonais. Por exemplo, quantas diagonais tem um hexágono? O hexágono, como você bem sabe, ele possui 6 lados. Hexágono, 6 lados. Então, o n é igual a 6. Então, eu vou pegar a fórmula d é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. E no lugar deste n, eu vou substituir o 6, ou seja, hexágono, n igual a 6. Então, no lugar do n, eu vou colocar o 6, aí fica 6 vezes 6 menos 3, que é igual a 6 vezes, aqui ó, 6 menos 3 dá 3. E 6 vezes 3 dá 18. O 2 você só repete, então fica 18 dividido por 2 é igual a 9. Isso nos mostra que o hexágono possui 9 diagonais. Agora, usando essa mesma ideia, eu quero que você encontre quantas diagonais tem o decágono. Além disso, é possível também achar a soma dos ângulos internos de polígonos convexos. Como é que eu faço para achar a soma dos ângulos internos de um polígono convexo? Também é com base no número de lados que esse polígono tem. Você pega 180 e multiplica por n menos 2. 180 vezes n menos 2 vai te dar a soma dos ângulos internos. Olha só na prática. Qual a soma dos ângulos internos de um polígono de 20 lados? O polígono de 20 lados também é chamado de icoságono. Então, como eu faço para achar? Bom, se é um polígono de 20 lados, o n é igual a 20. Então, na fórmula, SI, esse SI é a soma dos ângulos internos, é igual a 180 vezes n menos 2. Então, no lugar do n, eu vou colocar o 20. Então, fica 180 vezes 20 menos 2. Fica 180 vezes 18. E 180 vezes 18 dá 3.240. Você vai multiplicar 180 por 18, dá 3.240. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um icoságono, ou seja, de um polígono de 20 lados, quando eu somar toda a medida de todos os ângulos internos dele, vai dar 3.240. Ah, professor, quer dizer então que todas as vezes que eu precisar achar a soma dos ângulos internos de um polígono é só usar essa fórmula? Exatamente. Vou deixar como exemplo para você essa questão que diz a seguinte, ó, qual a soma dos ângulos internos de um polígono de 14 lados? Tudo certo? Vamos resolver algumas questões nesse exercício para a gente aplicar os conceitos que estudamos até agora. Primeiro, nessa questão 1 ele diz o seguinte: diagonal de um polígono convexo é o segmento de reta que une dois vértices não consecutivos do polígono. Se um polígono convexo tem 9 lados, qual é o seu número total de diagonais? Bom, ele quer saber o número total de diagonais, só que ele nos disse que o n é igual a 9, ou seja, o polígono possui 9 lados. Então, para achar o número de diagonais, basta fazer o número de diagonais é igual a n vezes n menos 3 vezes n menos 3. Tudo isso vai ser dividido por 2. Então, olha só. Vai ficar diagonais. O número de lados é igual a 9 vezes
9 menos 3, substituindo aqui na fórmula, tudo isso dividido por 2. Então vai ficar assim, ó, 9 vezes 9 menos 3 dá 6. Tudo isso vai ser dividido por 2. Então fica assim, ó, 9 vezes 6 dá 54. 54 dividido por 2. Ora, quanto é que dá 54 dividido por 2? Dá 27. Então, isso significa que o polígono possui 27 diagonais. Então, a opção correta é a letra D de dado. Olha o que diz a questão 2. Determine o número de diagonais de um polígono cuja soma dos ângulos internos vale 180 graus. Bom, ele quer o número de diagonais desse polígono. Muito bem, porém, ele me disse que a soma dos ângulos internos desse polígono é igual a 1800 graus. Muito bem, então o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos achar o número de lados desse polígono com base na soma dos ângulos internos, para depois a gente achar o número de diagonais. Não esquecendo que a soma dos ângulos internos de um polígono ela é dada da seguinte forma: 180 graus vezes n menos 2. Então vai ficar assim, ó, a soma dos ângulos internos, que eu vou representar simplesmente pela letra S, que é igual, então vai ficar assim, a soma dos ângulos internos é 1800 graus, igual a 180 graus vezes n menos 2. Aí vai ficar assim, esse 180 que está multiplicando no segundo membro, ele vai passar para o primeiro membro e vai dividir o 1800. Então vai ficar 1800 dividido para 180, tudo isso é igual a n menos 2. Ora, 1800 dividido para 180 vai dar 10, igual a n menos 2. Então, esse 2 negativo que está no segundo membro, eu vou passar ele para o primeiro membro, ele vai positivo, então vai ficar n é igual a 10 mais 2, o que nos diz que n é igual a 12, ou seja, o polígono cuja soma dos ângulos internos é 1800 graus é um polígono de 12 lados. Então se trata de um polígono de 12 lados. Agora dá para nós encontrarmos o número de diagonais desse polígono. Como, professor? Usando a fórmula do número de diagonais. Então vai ficar assim, não esquecendo que o número de diagonais de um polígono é igual a n vezes n menos 3, tudo isso dividido por 2. Muito bem. Então como é que vai ficar? Basta simplesmente agora substituir o valor de n, que é 12, na fórmula e fica 12 vezes 12 menos 3, tudo isso dividido por 2. Então vai ficar o número de diagonais é igual a 12 vezes 12 menos 3 dá 9. Tudo isso vai ser dividido por 2. Então vai ficar assim. O número de diagonais é igual a 12 vezes 9 dá 108. 108 dividido por 2. Logo nós temos que D é igual a 108 dividido por 2 dá 54. Então, esse polígono possui 54 diagonais. Tudo certo? Olha o que nos diz agora a questão 3. Ele diz o seguinte: é dado o polígono abaixo. Ele é côncavo ou convexo? Justifique. Bom, nós aprendemos que um polígono ele é considerado convexo quando os ângulos internos deles todos têm medida menor que 180 graus. Ou que ele é um polígono côncavo quando um ou mais ângulos internos dele tem medida maior que
180 graus. Nós percebemos que ele possui dois ângulos aqui, ó, com medidas maiores que 180 graus. Este ângulo aqui e este ângulo aqui são ângulos que possuem medida maior que 180 graus. Então isso já é suficiente para justificarmos que ele é um ângulo côncavo. Existe uma outra maneira de você dizer se um polígono ele é côncavo ou convexo. O que é que você faz? Você traça diagonais dele. Se porventura uma das diagonais ficar com uma das suas partes fora do polígono, a gente diz que ele é um polígono côncavo. Se as diagonais todas ficarem dentro do polígono, ele é um polígono convexo. Então eu vou traçar essa diagonal aqui, ó. Aí você percebe que parte dela, essa região aqui, ó, essa parte aqui, ó, esse segmento aqui, ó, ele ficou fora do polígono. Então ele é côncavo. Observa, se eu traçar esta diagonal aqui, você percebe que parte dela está fora do polígono. Portanto, trata-se de um polígono côncavo. Tudo certo, pessoal? Estude com cuidado esse material, assista quantas vezes forem necessárias para você aprender os conceitos, ver a resolução dos exercícios. Estou torcendo por você. Não deixe de deixar o seu like, não deixe de se inscrever no nosso canal. Faça a sua atividade. Sucesso a todos e forte abraço.